Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para a gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro, abordar os conceitos básicos para quem deseja ingressar no mercado de investimento e ações. Para esse bate-papo eu convidei o Gabriel. O Gabriel é um especialista nesse segmento, ele é sócio da One Investimentos, uma empresa consolidada no mercado e que auxilia as pessoas que desejam montar carteiras de investimento. Então o episódio está bem bacana, o Gabriel traz de uma maneira bem leve esses temas e espero que vocês possam aproveitar esse episódio. E aí, Gabriel chegou. Boa noite. Vamos lá. Beleza. A voz está ótima. Vamos embora. O tempo está na tela e a gente vai se norteando aqui. Gabriel, a ideia é que a gente possa aqui dar um norte para os médicos, né, que são os principais impactados com esse podcast, com o propósito de gerar conteúdo e gerar reflexão e também dar base aí para introdução no mercado financeiro, que é algo que nem todo mundo tem domínio, né? E você, como é um especialista aí nesse tema, é um prazer grande ter você comigo. A gente conseguiu organizar as agendas aí numa segunda-feira, 10 horas da noite, consegui fazer esse bate-papo. E antes de começar, eu quero que você explique um pouco do teu trabalho, como funciona, para que as pessoas possam conhecer qual é o trabalho de um consultor financeiro e de investimento. Muito legal. Antes de mais nada, boa noite, Adriano. Boa noite a todos que estiverem nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar algumas informações. Falando um pouco do meu trabalho, sou assessor de investimentos, sou sócio de um escritório de assessoria que se chama One Investimentos, né? E o nosso papel, ele é, de fato, auxiliar os nossos clientes a atingir os objetivos financeiros deles, né? Isso, claro, envolve a parte de investimentos, mas muitas vezes envolve outros setores, outras áreas que a gente também trata, né? Como mitigar riscos através de seguros, fazer um planejamento patrimonial e sucessório bem feito, eventualmente auxiliar também na parte de pessoa jurídica dos nossos clientes. Então, de certa forma, eu atuo como um diretor financeiro ou como um CFO pessoal, né, para uma pessoa física, para que ela possa, de fato, alcançar o que ela desejar, né, do ponto de vista financeiro. E um outro ponto também, Gabriel, que eu estava ouvindo esses dias, é a quantidade de pessoas que têm entrado para investimento na Bolsa de Valores, né? E aí até achei engraçado, eu não me recordo qual foi a matéria, mas que trazia o seguinte, né? Muita gente na Bolsa, mas não necessariamente todo mundo sabe o que está fazendo na Bolsa, né? Eu comentei com você, outro dia eu abri o aplicativo lá da BTG de investimento, aí aparece muitas opções e que realmente te torna bastante confuso em tomar essas decisões, né? E aí, olhando assim, para o momento que a gente está vivendo, de pandemia, Covid, muitos médicos e muitas clínicas interromperam o atendimento em função da pandemia, de todas as regras aí de segurança, e isso trouxe aí um impacto financeiro, porque ninguém no mundo todo estava esperando ter que encerrar as atividades. A gente já está entrando aí para 5, 6 meses de isolamento. É um tempo muito cruel do ponto de vista para o empresário, que o médico acaba sendo um empresário. E aí, o que a gente pode falar de planejamento financeiro, né? O que você aconselha e qual é o caminho a se seguir para um momento como esse? Claro que agora já passou, mas pensando no futuro, né? Numa aposentadoria, numa licença maternidade, num período que precisa fechar o consultório, qual linha de investimento deveria ser feito, né? De que maneira esse planejamento financeiro deveria acontecer? Vamos lá, muito boa pergunta, porque quando a gente fala de planejamento financeiro, isso envolve
diversos fatores, né, como a profissão, a fase de vida, né, os planos futuros, claro, como que o mercado está no momento também, né, mas muitas pessoas chegam, né, no universo de investimentos, chegam no mercado financeiro com aquela ideia de vou investir em ações, né, porque é o que chama mais atenção, é aquilo que a gente vê no noticiário todo dia, é também, né, o que historicamente trouxe mais riqueza para os grandes investidores, mas existe um leque muito grande, né, de produtos, de ferramentas que você pode utilizar para fazer seus investimentos e para atingir o seu objetivo. Então, sempre que um investidor iniciante vai começar a investir ou nos pede alguma sugestão, o primeiro passo que a gente procura direcionar é sempre compor a reserva de emergência. O que a gente fala que é a reserva de emergência? É aquele recurso que é mais conservador, que ele tem mais liquidez, ou seja, você consegue acessá-lo mais rápido, né, sem prejuízo, você consegue acessar a qualquer momento, o que por muito tempo o brasileiro utilizou como poupança, né, mas existem diversos produtos, diversas ferramentas muito mais eficazes do que a poupança para isso, que é justamente esse recurso que vai te sustentar num período de maior dificuldade, né? Então, como a gente está tratando aqui principalmente sobre os médicos, né, a gente vê que o médico, em geral, ele recebe como PJ, né, ele tem uma oscilação grande no faturamento dele, na receita dele, e é um profissional que, se não está trabalhando, ele deixa de receber, diferente de um profissional CLT que está resguardado pela nossa legislação trabalhista. Então, principalmente nesses casos, você precisa ainda ser mais cauteloso, mais conservador de montar o seu colchão de emergência, a sua reserva de liquidez suficiente para passar um período determinado de tempo. Claro, isso leva em consideração qual que é o gasto dessa pessoa, né, o quanto que ela precisa gastar no mês para manter o padrão de vida dela. A gente faz uma conta, em geral recomenda-se algo de 6 a 12 meses como reserva de liquidez, e esse é um recurso que, por mais que o mercado oscile, por mais que a gente tenha a bolsa subindo, bolsa caindo, é um recurso que a ideia dele é que ele permaneça constante, permaneça estável e permaneça acessível, né? Porque a partir do momento que a gente tem esse colchão de liquidez, né, essa reserva de emergência já estabelecida, a gente consegue dar o segundo passo, que é aí sim planejar o médio e longo prazo, né? Aí é fazer o planejamento que realmente para rentabilizar mais o recurso num prazo mais longo, eventualmente tomando um risco maior, para cada um cumprir o seu sonho, seja as férias que você quer ter, o imóvel que você quer investir daqui a alguns anos, o dinheiro que você quer guardar para abrir uma empresa, ou a tão sonhada também liberdade financeira, né, que é você poder utilizar o rendimento dos seus recursos, né, dos seus investimentos, para suprir essa necessidade financeira e, eventualmente, poder fazer outras atividades que não só trabalhar com foco no dinheiro, né? Então, uma vez que você estabelece a reserva de emergência, que você está protegido nisso, está resguardado, a gente começa a dar os passos seguintes, né, de uma forma gradual, de ter um investimento de mais longo prazo, de ter um investimento de um risco maior, e mesmo nesse caminho você tem diversos ativos que você pode utilizar, que não só a Bolsa de Valores, né? Como são os fundos multimercado, você tem títulos de renda fixa que são adequados para um prazo mais longo, você consegue acessar Bolsa Americana, Bolsa Europeia, né? Tudo que traz uma diversificação maior, que a gente pode falar em futuros podcasts, né, de como montar uma carteira diversificada, mas eu diria que o primeiro passo no planejamento financeiro é você constituir essa reserva de emergência. Uma vez feito isso, fica muito mais tranquilo, muito mais seguro você investir de outras formas também. Uma coisa interessante que você trouxe foi a respeito de ter o foco nessa reserva financeira, por mais que tenha uma oscilação de mercado. E aí aquela história de também manter o foco e não ser ganancioso, vamos dizer assim, que você pode correr um risco com essa reserva de emergência aí com esse planejamento, né? Então, esse também é um fator importante, porque às vezes você se empolga ali com uma movimentação e você pode entrar, não se põe, não se pode colocar tudo numa cesta só, né? Com certeza. Faz todo sentido, ainda mais no cenário que a gente vive hoje, né, de juros de 2% ao ano, né, nossa taxa Selic na mínima histórica,
Então, de fato, aquelas aplicações mais conservadoras, mais líquidas, o que é apropriado para o colchão de emergência, para essa reserva, vai render menos, né? Não tem como a gente fugir disso, não há como fazer milagre, né? Mas, ainda assim, é uma parcela muito importante que evita que você tenha prejuízo, né? Que você evita que você tenha uma dilapidação do patrimônio, caso você precise resgatar no momento que é inadequado, né? No momento de crise, porque a gente sabe que os mercados são cíclicos, né? Em toda a história acontece isso de ter altas e baixas do mercado, então é justamente para isso que você precisa ter essa reserva, para que você não precise acessar um recurso de maior risco, uma ação, por exemplo, no momento que ela está em baixa, né? Eu dei o exemplo de uma ação aqui, mas isso vale também para outros investimentos. Legal. Tem um outro ponto aqui que a gente estava conversando outro dia e que eu também queria que você trouxesse esse conceito aqui, que é a respeito de imóveis, né? Então, hoje existe uma discussão a respeito de um imóvel que você tem como investimento e os fundos imobiliários. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa discussão e essa provocação para a gente entender um pouco mais aí a respeito desses fundos imobiliários que a gente tem ouvido falar bastante. Vamos lá, esse é um tema que eu gosto muito. Acho que o brasileiro, ele tem como cultura, e não julgando isso como certo ou errado, mas sempre teve a cultura de comprar imóveis, né? Até porque a gente tem um país que sempre teve inflação muito alta, né? A gente viveu os períodos de hiperinflação e, no fim, você tem um bem imobilizado, não deixa de ser uma forma de você ter a manutenção do seu poder de compra, né? Então, o imóvel sempre foi visto muito dessa forma, como a forma de investimento também, e, de fato, foi algo que entregou resultados muito bons, pode continuar entregando resultados bons para frente, mas do ponto de vista de investimento, a gente vê algumas boas vantagens, bons benefícios quando você investe via fundo imobiliário, né? Quais são esses grandes benefícios? Quando você compra um imóvel, primeiro que ao fazer essa compra você já paga uma corretagem, né? Então isso em geral é 4% do valor do imóvel que vai ali para a corretora que intermediou isso, né? Então você já tem um custo alto ao fazer esse investimento em imóvel. Quando você usa esse imóvel para locação, esse rendimento de aluguel ele é tributado pelo imposto de renda, né? Então você tem a tributação em cima do que você recebe bruto, né? Em geral, imóvel residencial paga algo como 0,3% a 0,4% do valor do imóvel em aluguel ao mês. Claro que isso pode variar de região para região, qual que é a finalidade do imóvel. Aqui eu estou falando principalmente do imóvel residencial, mas quando a gente compara com fundos imobiliários, a gente já vê tanto uma isenção de imposto no rendimento de aluguel, como também um rendimento mensal maior que já cai na sua conta corrente, né? Então, do ponto de vista de rentabilidade, você também tem um atrativo maior, além de não pagar hoje corretagem para fazer a compra de fundos imobiliários em diversas corretoras, incluindo a corretora do BTG, né? Você tem corretagem zero. Comentando de alguns outros pontos, você imagina que um imóvel você comprar, se você compra um imóvel pequeno, você já vai investir algumas centenas de milhares de reais, né, que vai ser destinado para um único imóvel. Então, você fica muito penalizado do ponto de vista de diversificação, né? Você não consegue acessar tantos ativos diferentes e até estratégias diferentes, por exemplo, de uma sala comercial ou residencial. Quando a gente fala de fundo imobiliário, você consegue comprar frações, né? Então, você compra a partir de R$100, você já consegue comprar um fundo imobiliário e você consegue acessar shopping centers, lajes corporativas, galpões logísticos, fundos de hospitais, fundos educacionais, né, que vão abrigar escolas ou universidades. Então, você tem uma variedade, uma diversidade maior de ativos que você consegue comprar e você consegue comprar também, muitas vezes, o que há de melhor, né? A laje corporativa que tem o melhor padrão construtivo ou um shopping muito bem localizado, como é o Shopping Cidade Jardim aqui, ou o Shopping Iguatemi, né? Enfim, você tem diversas alternativas, você consegue diversificar mais seu portfólio, de certa forma reduzir seu risco, e além disso você ainda tem muito mais liquidez, né? Você consegue comprar e vender isso praticamente todo dia, na verdade todo dia útil, então você consegue acessar esse recurso de forma muito mais rápida quando necessário, né? Então, só para resumir aqui, a gente falou de
diversificação, né, da rentabilidade que você tem no aluguel no mês a mês, da tributação que você é isento dentro do fundo imobiliário, a liquidez, ou seja, o quão rápido você consegue transformar esse bem em dinheiro, né, para utilizar. Então, quando você olha essas diversas métricas, do ponto de vista unicamente financeiro, em geral, o fundo imobiliário ele é mais interessante. Claro que dentro do imóvel você está sujeito a diversas especificidades. Às vezes você tem um negócio muito bom a se fazer, você sabe que está muito descontado e que eventualmente você vai vender por um preço maior na frente, né? Claro que vale a pena. Mas por diversas métricas, eu acho que o fundo imobiliário ele se encaixa muito bem na carteira do investidor brasileiro, que tem esse apego com o imóvel, né, que de fato é atrativo, mas que você consegue ter mais vantagens dentro do mercado financeiro. Além de uma facilidade muito maior, né, você não tem a burocracia, você não tem aquele trabalho para administrar um imóvel como você teria quando é um imóvel físico seu de fato, né? Exatamente. Você estava falando aí por último e me veio à cabeça exatamente isso, que é a gestão de contrato com o inquilino, manutenção do imóvel que você tem que fazer naturalmente, você acaba tendo que fazer as visitas de inspeção na troca dos inquilinos, você tem a despesa do imposto, que é o IPTU. Então realmente tem essas vantagens, e acho que esse é um tema que eu acho que podemos também abordar num futuro aí com aprofundamento. E tem um tema que você trouxe também, Gabriel, que eu acho que é extremamente importante quando a gente pensa numa clínica, num consultório, né, que é a questão dos seguros, né? Isso realmente acho que é extremamente importante. E quais são as dicas e a introdução que você tem desse tema aí para dividir conosco? Bacana, vamos lá. Esse é um tema importantíssimo, né, para você proteger o empresário, proteger a pessoa física, né, de imprevistos. Então, quando a gente fala de um consultório, né, o que é mais comum? São os seguros patrimoniais, né, então o seguro do imóvel em si, seguro de maquinário. Você tem uma parte pessoal do médico, né, da responsabilidade civil. Então, esse é um seguro que também é muito importante para os médicos. E há um outro lado que aí também entra num outro cenário de planejamento patrimonial e planejamento sucessório, principalmente, que é o seguro de vida, né? E hoje você tem algumas formas de seguro de vida que você consegue se proteger numa eventualidade de você não poder trabalhar, né? Então, algumas seguradoras já dão isso como benefício adicional, que a gente vê como muito legal para aquele que é um profissional autônomo, né? Que quando você deixa de trabalhar, você deixa de receber. É muito interessante você ter um seguro que te cubra também nesses imprevistos, né? Então, isso pode fazer parte também no planejamento financeiro, né? Para o médico, acaba tendo um apelo também muito grande, e justamente por conta dessa necessidade, né, de você estar trabalhando o tempo todo para gerar renda, né? Diferente de um CLT que pode ficar afastado por doença, que pode ficar afastado por algum motivo temporário e continuará recebendo. Um médico, em geral, ele não tem esse benefício, né? Então, o seguro ele pode entrar como mais uma ferramenta para facilitar o planejamento do médico e até permitir que na parte de investimentos, eventualmente ele tome um risco maior, ele consiga, né, acessar produtos mais de longo prazo, e dessa forma rentabilizar também mais a parcela de investimentos dele. E um outro tema que eu acho interessante, que você também tinha comentado a respeito do capital de reserva, né? E uma das grandes motivação que me trouxe para começar a desenvolver esse trabalho de podcast é a respeito daquilo que o médico muitas vezes não teve de formação na faculdade de medicina, que é a parte de empreendedorismo e a parte de negócio. E entender a clínica e o consultório como uma empresa. Isso é algo crucial. E você também tem um tema que é o capital de reserva. Então eu também acho importante você trazer um pouco desse conceito de capital de reserva. Perfeito. Para a parte da pessoa jurídica, vale, claro, alguns aprendizados, né, da pessoa física, que a gente comentou no começo, né? Quando a gente está falando de uma empresa pequena, até muito dos dois se misturam, né? Então é importante você ter uma visão mais completa e olhar como um todo, né? Em especial quando é apenas um médico que é sócio, né? Um médico que é empresário
e muitas vezes até a presença dele é necessária dentro do consultório para que aconteça, né? Não é simplesmente uma empresa que ele é um investidor, não, ele de fato atua dentro disso, né? Então, esse planejamento ele vai entrar também muito em linha com o que é feito no planejamento de pessoa física dele, né? O grande ponto aqui é que continua valendo a questão da reserva de emergência, né? No caso de pessoa jurídica, você precisa ter uma robustez, uma força ainda maior nesse caixa de curto prazo, né, que você terá, e aí você vai, ao fazer o cálculo, né, de quanto você precisa ter nessa reserva de emergência, você vai abranger, claro, um custo ainda maior, né, um custo de pessoal, um custo de imposto, custo de aluguel quando o imóvel é alugado, custo do maquinário e manutenção, custo do seguro de tudo isso, né? Então, o planejamento, diria, dentro da pessoa jurídica para pequenas empresas, ele vai ser muito análogo ao planejamento financeiro feito para a pessoa física, né, com alguns adendos e até uma cautela, eu diria, um pouco maior, né? Nesse caso, a gente até aumenta um pouco o volume de caixa dentro da empresa, justamente para que consiga passar ainda por períodos um pouco maiores e não só sustentar o médico, mas eventualmente toda a equipe que trabalha ali, né, e todos os custos que você tem, tá? Então, aqui realmente a gente vai olhar também para produtos conservadores, como a gente atende algumas empresas aqui dentro do escritório, a gente sempre olha nessa reserva de emergência, o caixa da empresa, ele estará sempre alocado em coisas estritamente conservadoras. O que é um exemplo? É o Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic é uma forma muito eficaz de você ter a rentabilidade da nossa taxa de juros, ter uma liquidez muito rápida, né? Ter um custo bastante baixo e poder acessar esse recurso a qualquer momento sem qualquer tipo de oscilação. Então, isso vale para a pessoa física e vale também para a pessoa jurídica. Uau! Acho que um pocket aí de investimentos, um curso já introdutório, eu diria, para quem quer se aprofundar. Acho que a gente abordou bastante, e essa questão do capital de reserva, eu vejo também, o investimento não é só financeiro em obter retorno de dinheiro, mas tem um investimento também em capacitação dos seus funcionários, melhorias do espaço. Você tem algumas acomodações que você precisa rever alguns conceitos, investimento em tecnologia, esse é um outro tema que já tem também um próximo episódio para gravar, mas tecnologia é algo que é muito perecível, enfim. Mas é bem interessante, bem rica a tua explanação. Tem mais algum tema aí que você acha que é relevante para a gente deixar nesse podcast aqui? O que você me diz? Eu gostaria de deixar como recado aqui, né, é que o universo financeiro ele é um universo muito extenso, né, não é algo tão complexo, né, o nosso trabalho é justamente tentar desmistificar essa questão que o mercado financeiro é muito difícil, que é só para quem é especialista. Não acho que é muito nesse caminho, mas o que eu acho mais importante é que a pessoa ela procure a orientação correta, né? Quando você é bem orientado, fica muito mais fácil, muito mais transparente a forma de atuação e você consegue se planejar muito melhor, né? Então, hoje você já consegue ser assessorado em diferentes corretoras, diferentes bancos, de forma muito bacana, né? De forma muito pessoal. Então, sempre que a gente trata com os nossos clientes, a gente entra muito no tema profissional, tema de carreira, planejamento pessoal, planejamento de vida, entender de fato, né, por que o cliente ele está nos buscando, qual que é o grande sonho financeiro dele. E o nosso trabalho é justamente pegar isso e transcrever, de certa forma, para o mercado financeiro, né? Como que a gente pega todos esses sonhos e traz isso para produtos, para investimentos, né, para um plano de médio e longo prazo. E quando a gente fala de investimento, o tempo é o nosso grande aliado, né? Então não deixe para depois, comece o quanto antes possível, né? Já comece a fazer o seu planejamento, já comece a pensar nas suas metas, porque quanto antes começar, mais fácil é. Maravilha, o que você comentou a democracia que existe hoje digital é muito grande, a quantidade de corretoras também é enorme, e quando a gente precisa de um especialista em determinado segmento da saúde, a gente tem que ir nesse médico especialista, então também fazer investimento, planejamento financeiro, tem que procurar um especialista. E o que você faz
é um pouco da provocação, que é o nome do canal, que é a Anamnese, né? Então você faz uma investigação do seu cliente para entender o propósito dele, qual é o sonho dele e traçar um plano de ação para que ele chegue nesse objetivo. Então é fazer uma anamnese aí com os seus clientes, que é o que os médicos fazem com os pacientes. Gabriel, quero te agradecer demais esse bate-papo, foi muito bom poder compartilhar com você aí esse tempo. Fica aí bastante dica e bastante orientação para quem quiser acessar. Vai estar no link o teu e-mail para quem quiser conversar com você, tirar dúvidas, traçar um planejamento financeiro, vai ficar à disposição no episódio. Quero te agradecer demais por esse momento e a gente vai se falando para programar os próximos episódios aí e trazendo temas que você julgue que seja interessante para a gente tratar aqui. Beleza? Combinado. Voltaremos aqui, foi um prazer enorme participar contigo, Adriano, muito obrigado pelo convite e meus parabéns pelo projeto, né, que isso possa ajudar cada vez mais pessoas. Muito obrigado, gente. Obrigado, valeu, galera, um abraço. Abraço.